O Corinthians, que teve muita cobrança aí durante toda a semana, muita polêmica, um clima inclusive pesado dentro do Corinthians, com ameaça ao Cássio, ao Gil, à esposa do Cássio, a muitos outros jogadores. E hoje, quando menos se esperava desse Corinthians, quando se esperava um Corinthians pressionado, vai o Corinthians fora de casa, no estádio Nilson Santos, e derrota o Botafogo por 3-1. Agora, o mais impressionante do jogo, já dando boa noite aqui pro Piperno, Mauro César, Bruno Prado, foi o primeiro tempo do Corinthians e principalmente ali os primeiros 22 minutos de jogo, 25 minutos de jogo, quando o Corinthians faz 2-0 e criando muitas chances de gols. Aí eu pergunto pra vocês, o William, pelo primeiro tempo que fez, se esse cara entra em forma, porque a gente percebeu, ele já teve que sair no segundo tempo, sentiu incômodo. Agora, mostra que é jogador para ser muito decisivo para esse Corinthians no ano, Bruno? Assim, boa noite a todos. O William ele é um jogador de alta qualidade, ele na bola, assim, tirando todos os fatores, assim, a parte física, enfim, ele é um dos melhores aqui do futebol brasileiro, dos que estão aqui pegando só a qualidade dele. Aí tem a questão física, né, que não dá para ele jogar todas, ele teve que sair no intervalo claramente pela questão física, mas é muito bom, né? O William, nos bons dias, é um cara que faz diferença. Quando o Corinthians fez 1-0, ele passou a ter espaço para jogar, e ele com espaço para poder jogar, para acelerar, para encarar o adversário no mano a mano, é difícil de segurar. Mas tem essa questão, né? Ele já não é um garoto, então ele não vai jogar todas, ele vai ter que rodar, como os outros também ali, o Renato, que ficou no banco hoje, o Paulinho, enfim, o Corinthians tem essa questão de que seus jogadores de maior qualidade são jogadores acima dos 30 anos, então tem que fazer esse revezamento, que foi feito hoje foram 5 alterações do jogo de quarta-feira, do jogo de terça-feira para o jogo de hoje, e vai acontecer nos próximos jogos, vai ficar rodando, mas o William individualmente é um dos melhores jogadores aqui do futebol nacional. Mauro César, o William na partida, no tempo em que ele esteve dentro de campo, foram 45 minutos, 2 assistências, 3 grandes chances criadas, 2 chutes, os 2 no gol, 3 dribles certos, 100% de aproveitamento, 2 desarmes e de 6 duelos contra o adversário, de 9, 6 ele saiu com a vantagem. Foi um primeiro tempo impecável do William, na minha opinião. Na sua também. E segundo, o que fazer para esse William, para o Paulinho, para esses jogadores? Porque eu canso de dizer isso. 33 anos, não sei se é tão velho assim. Como fazer para esses caras poderem render o que renderam hoje no primeiro tempo, mas render durante todos os jogos, ou a grande maioria dos jogos nesse Brasileirão, Mauro? Bem, o John Textor, que é o investidor do Botafogo, disse outro dia que não pretende colocar o time no Campeonato Carioca, botar o time sub não sei o que e tal. Então pode marcar vários jogos contra esse time do Botafogo. Eles vão ter uma facilidade danada, porque o Botafogo hoje não existiu no primeiro tempo especialmente. O William é ótimo jogador. A questão é que a reunião de vários jogadores com mais de 30 anos para jogar um futebol de muita marcação, intensidade, pressão para recuperar a bola, como gosta o Vitor Pereira, é mais complicado, né? Até porque é uma sequência pesada de jogos. Hoje teve gente que ficou de fora, como o Renato Augusto, obviamente está pensando no jogo mais importante do Corinthians, que não foi esse. É o jogo de quarta-feira. O Corinthians precisa vencer o Deportivo Cali. Se não vencer, se empatar ou perder, ele vai se ver já embananado na Libertadores. Hoje é só, entre aspas, né? São 38 rodadas, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, eu acho o William ótimo, acho que o William pode render muito mais para o Corinthians, mas encontrou de muita facilidade, né? Então desfilou todo o seu talento, poder de decisão. O Paulinho também encontrou ali o gol, muito bonito, mas Paulinho o Patrick de Paula erra o passe, o Corinthians recupera a bola, o Paulinho é quem inicia a jogada, ele atravessa o campo, quase, só faltou botar uma passarela ali, ele atravessa o campo e aparece livre para marcar o gol no passe do William. Então houve muita facilidade também. O adversário hoje, especialmente no primeiro tempo, muito fraco. Muito fraco. O Botafogo hoje era um catado, uma reunião de vários jogadores que chegaram agora e o Corinthians aproveitou. Eu acho que isso tem que ser colocado no contexto. O time vai ser muito mais desafiado em outros jogos do que foi hoje no Rio de Janeiro. Aliás, para o Corinthians foi ótimo enfrentar o Botafogo fora de casa. Muita festa, a torcida empolgada, 37 mil pessoas no estádio, tudo lindo, maravilhoso, mas não se monta um time de futebol da noite para o dia. Não adianta um investidor que gosta de falar, de ir para a rede social, de questionar jornalista, já fez isso também. Não adianta isso.
ter o scout, não sei das quantas e tal. Isso não é assim. Um time leva tempo a ser construído. O Botafogo perdeu muito tempo porque o técnico chegou muito em cima da hora do campeonato. Ele ficou resolvendo lá primeiro os compromissos que ele tinha lá no Oriente Médio, estava contratado, né, no Catar. Então é um time que vai ser montado durante o campeonato. Então pegar o Botafogo na primeira rodada foi ótimo, foi a tabela perfeita. Fora de casa, com grandes chances de pontuar, porque o adversário, como o time coletivamente praticamente não existe, torcida empolgada, o Botafogo querendo agredir, querendo atacar, sem ter condição para isso. E aí o William deitou e rolou, o Paulinho jogou bem, mas essa não é a realidade do campeonato. Ele não vai jogar contra times como o Botafogo em outras ocasiões, vai ser mais bem marcado, vai ser mais desafiado, e aí é que a coisa fica mais complicada. Piperno, diante do que o Mauro César fala, né? Que realmente o Botafogo foi um time muito ruim dentro de campo, desorganizado, realmente um time que ainda não encaixou, até porque o treinador acabou de chegar e são muitos jogadores novos no time. Agora, o Corinthians, ele fez um primeiro tempo, principalmente, avassalador. Do primeiro minuto do jogo até os 25, foram 7 finalizações, 5 no gol, 2 gols. E o Corinthians finalizou uma vez a cada 20 passes trocados. Esse Corinthians já dá para dizer que pode ser um time mais forte do que se mostrou nos últimos jogos nesse Brasileirão, ou ainda é um Corinthians que você tem dúvidas com relação a jogadores mais velhos, esses jogadores às vezes mais novos que não estão rendendo o esperado? O Vitor Pereira vai encaixar esse Corinthians, na sua opinião, e vai ser um time para brigar no topo da tabela? Ou é muito cedo para falar isso? Eu vejo as duas coisas que você falou inicialmente. Esse time vai ficar mais forte, é um caminho natural, também ainda não é um time pronto. Agora, enfrentar o Botafogo, principalmente nesse começo de campeonato, é uma sorte danada. Botafogo, Santos, Juventude, Goiás e Avaí. Quem pegar esses 5 no comecinho do campeonato vai ter uma vantagem muito grande, porque são hoje os... eu não diria assim, além de eu achar que são os 5 individualmente piores, são os 5 que ainda estão se formando. Eles não são times. Então, eu vi muitas vezes aí o Avaí jogando o Campeonato Catarinense, mudou inteiro, vi o Goiás hoje, o Santos toda hora, o Botafogo, quer dizer, eles vão ter que trabalhar demais. Nesses times, nesses 5 times, estão chegando jogadores toda hora. E não são, assim, jogadores de seleção, enfim, jogadores que você fala, puxa vida, daqui 15 dias, um mês, esses caras mais ambientados, eles vão mudar o nível do time, a cara do time. Nem isso. Estão chegando alguns jogadores razoáveis, mas mas são 5 times que ainda estão sendo construídos durante um campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro, no qual os times vão ter que jogar toda hora. Então, o trabalho dos 5 técnicos vai ser muito complicado. Então, enfrentá-los agora é uma vantagem. Agora, o Corinthians, que vai melhorar, não tenho dúvida. Até que ponto eu não sei. Ele tem bons jogadores e eu acho que hoje o Vitor Pereira já deu uma boa de uma pista. Ou seja, não escalo todos os trintões, todos os balzaquianos juntos. Quer dizer, eles são individualmente jogadores muito bons. Só que o conjunto da obra, ele aponta para uma obra cheia de problemas. Uma obra que não vai resistir ao tranco. Agora, Nilson, a gente fala muito dos jogadores trintões, né? Do Corinthians. Mas os outros clubes também têm os jogadores trintões e a gente não fala tanto. O próprio Atlético Mineiro, o craque do Atlético Mineiro é o Hulk, que é mais velho do que todos esses jogadores do Corinthians. Tudo bem, é um monstro fisicamente falando. No próprio Flamengo, você tem alguns jogadores acima de 30 anos. Será que esses jogadores do Corinthians, será que é impossível você fazer esse elenco do Corinthians, com os seus medalhões, jogarem bem a temporada inteira? Porque eu acho que do jeito que a gente fala, parece que o Corinthians nunca vai poder usar a sua cavalaria, né? Como diz o Vampeta. Mas esses caras podem entrar em forma ainda. Ô, Thiago, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro é muito longo. Começa agora com o Coelhinho da Páscoa, nem chegou o Coelhinho, e já aí o brasileiro já está rodando. E termina lá com o Papai Noel. Então, é um campeonato muito longo. Então, para que esses caras resistam, vai obrigatoriamente ter que ter um revezamento. Você viu os dois de data de DNA antigo hoje, não? O Paulinho e o William. Os dois tiveram que sair no intervalo.
Entendeu? É data de nascimento antiga. Ficaram fazendo gelinho lá no segundo tempo, porque o que o Mauro falou, o jogo de quarta-feira, né? O jogo é extremamente importante pro Corinthians. Então, ele inteligentemente, ele vai ter que mesclar esses caras. Que vai ser um time competitivo, eu não tenho dúvida. Você ganhar dessas cobras com veneno dentro da arena vai ser muito difícil. Historicamente, o Corinthians, mesmo sem esses jogadores rodados e tarimbados, sempre foi uma tarefa dura de ser batido em casa, né? Jogando em casa, jogando dentro de sua arena. Agora tem esses caras aí. Vai ser duro de ser batido em casa por qualquer grandão. Não vai ser fácil ganhar do Corinthians em casa. Ah, você coloca o Corinthians como candidato ao título? Não. Eu não acho que o Corinthians será o candidato a título brasileiro, não. Mas que vai brigar do sexto para cima, isso eu não tenho dúvida. Com esse grupo, vai brigar do sexto para cima no campeonato. Tá de parabéns o Corinthians. Botafogo, que o Mauro falou, se isso aí for... Não é. O torcedor do Botafogo não fica tão nervoso, não, que isso aí não é o Botafogo. O Botafogo vai dar uma melhorada também ao longo da competição. Ô Mauro, quando a gente fala nesses jogadores do Corinthians, eu sempre lembro aqui, o William tem 33 anos. O Renato Augusto tem 34 anos. O Paulinho tem 33 anos. O Juliano é mais novo. Esses jogadores são realmente tão mais velhos assim para ter essa dúvida? Pô, será que esses caras vão render o campeonato inteiro? Será que eles vão render a temporada inteira? Porque são jogadores que, se você for pensar, o William, fisicamente, no futebol inglês, muito mais rápido do que o futebol brasileiro, muito mais pegado. E ele jogava. Será que esses caras caíram tanto assim fisicamente que eles não vão poder aguentar uma temporada inteira jogando em alto nível, como foi o William hoje no primeiro tempo? Não, ninguém aguenta, independentemente da idade, ninguém aguenta essa temporada que a gente vai ter esse ano. Tem que começar a cair nessa realidade. Serão 3 competições, né, para quem está em Libertadores, a Sul-Americana. O Brasileiro, a Copa do Brasil, quem está também na Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil e uma competição internacional. É o caso do Corinthians. Então você vai ter jogo em cima de jogo. Quarta-feira já tem jogo do Corinthians. O Flamengo jogou ontem em Goiânia, hoje de manhã treinaram. Chegaram 2 da manhã no Rio de Janeiro, 10 da manhã estavam no CT, treinando quem não jogou. Quem jogou fez recuperação, porque tem jogo terça-feira pela Libertadores. O Palmeiras a mesma coisa. Jogou ontem em São Paulo, certamente hoje fez uma atividade, porque tem que fazer a recuperação, amanhã é domingo, amanhã é segunda, para treinar, já pensando no jogo de terça-feira pela Libertadores. Não importa que o adversário é fácil, difícil, você tem que jogar, tem que ganhar. E aí depois tem jogo no final de semana de novo, e aí vai entrar a Copa do Brasil no meio. Então ninguém vai aguentar jogar nesse ritmo, isso é inviável. Agora, a maneira como o Vitor Pereira gosta de montar suas equipes, eu acho que ela exige muito fisicamente. Aliás, isso é muito bom, porque esses caras trazem para cá conceitos de futebol mais modernos, mais compatíveis com o futebol que se joga no mundo e distante um pouco daquele jogo antiquado que impera aqui há algum tempo, com técnicos brasileiros totalmente obsoletos, né, que vinham reinando aí, que agora estão bem incomodados, perdendo a sua reserva de mercado, mas isso exige muito fisicamente, é preciso muito mais. Quem viu hoje o jogo do Campeonato Inglês entre Manchester City e Liverpool entende o que eu estou falando. Aquilo é um outro nível de futebol. Aí você vê o De Bruyne nos acréscimos arrancar com a bola, levar o time, arrastar o time pro ataque e colocar o Mahrez na cara do gol. O cara vai jogar por cima, perde o gol, que poderia ser o gol do campeonato, inclusive, né? Uma vitória ali, praticamente o time do Guardiola seria campeão, dificilmente perderia, continua a distância de 1 ponto apenas. Então você vê que é outro nível, e é isso que a gente tem que beirar. Não dá para jogar nesse nível ainda? Não dá, mas a gente pode, dentro da nossa realidade, com os jogadores que estão aqui, jogar um futebol mais bem disputado, mais intenso, mais... tem muita gente que até confunde, né? Quando vê um jogo com muita chance de lado a lado, acho que sempre é a tal da trocação. A trocação é um jogo desorganizado, é um jogo, como diz o colega André Rocha lá do UOL, é o briga de rua, né? É aquele time que não tem nenhuma organização, ataca, não defende, o outro também, a bola vai e volta, uma verdadeira pelada. É divertido como entretenimento, que você vê várias chances de gol. O que se vê num jogo como esse de alto nível é muita pressão no campo do adversário, recuperando bola, e os times atacam e defendem também, e todo mundo volta para marcar. Então o jogo é intenso, as chances de gol acontecem, os gols também acabam surgindo na maioria das vezes, mas é outro nível de futebol, e a gente tem que procurar mirar isso aí. Agora, quando vem o Vitor Pereira para cá, não é para fazer um trabalho de técnico brasileiro, com todo respeito, não vai ser o Wagner Mancini, que passou outro dia no Corinthians. É outro patamar, meu amigo. É um técnico com outro currículo, com outra visão, com outros conceitos, e vai tentar tirar muitos jogadores. E aí fica mais difícil, claro, para quem é mais velho, porque todo mundo vai ter que deixar um pouco mais dentro do campo. Não dá para jogar numa intensidade menor, aquele jogo mais lento, mais cadenciado, em que você às vezes não precisa de certas bolas. Não, você vai ter que correr mais, vai ter que se dedicar mais, todo mundo vai ter que trabalhar, os atacantes têm que trabalhar também. É assim que se joga futebol hoje no mundo inteiro. E a gente tem que sair desse marasmo, esses caras estão ajudando nesse sentido. Eu acabei de ver aqui, por exemplo,
O São Paulo é todo controverso, tudo fez um grande trabalho aqui no Brasil, especialmente no Santos. O time dele, o Olympique de Marseille, chegou à 7ª vitória seguida no campeonato e nas competições que disputa, né? 7 vitórias seguidas. É o, entre aspas, campeão francês, né? Porque o PSG vai ganhar o campeonato, mas aí é covardia. Vai ser o melhor time fora do PSG no campeonato. É o outro bom trabalho desse cara. Esse cara estava aqui outro dia. Esses caras trazem diferença para o nosso futebol, entendeu? Esses caras podem acrescentar. E eu acho que o Vitor Pereira também. Eu acho que o Corinthians vai melhorar. É um trabalho de muito curto prazo, contrato de 8, 9 meses apenas, numa temporada maluca, mais apertada do que nunca, mas a tendência é melhorar. Só acho que o Corinthians tem que festejar a vitória entendendo que pegou um adversário muito frágil. Mas até que o Botafogo, em algum momento, claro, deve apresentar maior competitividade. Hoje foi presa muito fácil. Problema do Botafogo. O Corinthians passou o trator no primeiro tempo, mas não vai encontrar essa facilidade sempre. Até o Deportivo Cali, imagino que na quarta-feira, embora seja um dos piores times do Campeonato Colombiano, por ter derrotado o Boca, é outra competição, deve oferecer mais resistência do que o Botafogo fez no Rio de Janeiro.